Não está gravando ainda não, né? Peço que comece a gravar, porque esses avisos precisam estar, né? Então, bom dia a todas e todos. E Carol, com muito prazer que a gente está mais uma vez nesse lindo encontro, nessa linda aula, né? Muito especial para mim, para todos nós, né? Uma novidade muito grande que a Priscila, a professora Priscila Marques está trazendo para a gente, que a gente tem essa linda experiência para aprender, agradecendo as monitoras Samira e Denise, que estão dando muita força para a gente, e a todos vocês que confiam nesse nosso processo, estão participando conosco. Se não fosse vocês, não teria graça, né? Então, que bom que vocês estão aqui, que bom que estamos todos reunidos. Eu só tenho alguns avisos de praxe, né, que a gente dá por causa da nossa convivência nesse espaço. Primeiro, não é admitido nenhum ato, palavra, ação, expressão de discriminação racial, de cor e gênero, nenhum ato de xenofobia. Aqui, a professora Priscila vai conduzir as atividades, junto com a professora convidada, que a gente vai ter a alegria de tê-la aqui com a gente hoje. E durante esse processo, a gente vai seguir os comandos dados pela professora Priscila. Nesse sentido, a gente pede que não se mexa em nenhum mecanismo do Zoom, a não ser que ela peça. Se a professora não pedir, a gente, por favor, a gente só mexe naquilo que é o nosso, que é a nossa câmera, o nosso áudio, tá bom? Que é onde aparece a nossa imagem, o nosso som. Todas as questões, de um modo geral, ainda mais quando a nossa palestrante começar a falar, né, fazer a explanação dela, a gente pede que seja encaminhado pelo chat para a Samira ou a Denise fazerem a leitura, né, para que todos nós possamos participar. Nós estamos, né, desde o início do curso de Iorubá, de forma consentida aqui, participando das gravações. Mas eu vou pedir que vocês me respondam rapidamente pelo chat, ou se quiserem ligar o microfone, agora vocês podem. Eu vou consultá-los. Então, sobre a gravação dessa aula, a gente pode, então, gravar essa aula e deixar disponível no nosso canal do YouTube? Por favor, respondam. Se puder alguém ligar, algumas pessoas também ligarem o microfone para ser gravado o som, é interessante. Sim, pode, por mim. Mais pessoas, por favor. Autorizado. Sim. Sim, também autorizo. Autorizado também. Pronto. Sim, então nós temos os avisos aqui no chat e também as pessoas que falaram, né, que autorizam. Então, com muita alegria que eu passo a palavra à professora Priscila. Modupé, Olucó Patrícia, muito obrigada. Eu estou esperando a Gabi entrar, a professora Gabi. Acho que ela está com um probleminha para logar, ela já estava aqui na sala, aí ela caiu, mas enquanto ela está chegando, eu gostaria de primeiro agradecer muito essa oportunidade que está sendo trocar essas experiências e nos aproximarmos da cultura iorubá, a história e língua, né? Mas também nos aproximarmos de África e a forma com que nós estamos fazendo isso aqui, que me deixa muito feliz. E gostaria de relembrar para vocês, mais ou menos, o que já fizemos até agora, né? Esse é o nosso quarto encontro. Nós tivemos o primeiro encontro, que foi esse momento da gente se aproximar através da apostila que eu tinha preparado para vocês, né? E nessa apostila eu coloquei algumas ferramentas, então um aplicativo, algumas informações institucionais de legitimação do idioma iorubá enquanto patrimônio do Rio de Janeiro, enquanto patrimônio cultural do Brasil, né? Também tivemos a segunda aula, que a gente trouxe um panorama assim, mais de Nigéria, né? Discutimos o alfabeto, as especificações do alfabeto, localizamos lá o Rio de Oxum, né? E aí tivemos essa segunda aula. A terceira aula foi a aula de filosofia africana, que nós tivemos com o Olucó Babaonan, que foi o meu grande professor ao longo do trabalho que a gente realizou na UFRJ, no curso de extensão Iorubá, Cultura e Língua. E hoje
nós estamos aqui com a presença de uma grande pesquisadora, uma grande militante, uma grande amiga também, Gabi Makena, que é professora. Ela fez a graduação em Pedagogia na UERJ. Ela está em andamento a especialização em Ensino de História da África no Colégio Pedro II e terminou há pouco tempo, defendeu muito bem o mestrado, a sua dissertação, que foi Desafios para a Escola, Implementação dos Conteúdos Afro-Brasileiros nos anos iniciais do ensino fundamental, né, no ano passado, e também é idealizadora da livraria Timbuktu, que nós já tínhamos colocado aqui o Instagram, e eu coloquei hoje de novo no nosso grupo do WhatsApp, que é uma livraria que é voltada especialmente para literaturas étnico-raciais, literatura infantil, trabalhos acadêmicos e diversos materiais que são especialmente em cultura africana e afro-brasileira, e que é sempre uma alegria contar com a parceria dela nos eventos que a gente organizou no passado, né, que foi o Encontro de História Oral, né, Encontro Sudeste de História Oral, que ela participou com a Timbuktu, também no Encontro Ori, somos grandes parceiras de trabalho, trocamos muito. Esse curso, inclusive, né, tem muito a inspiração dela também, porque eu acredito muito que sozinha a gente consegue fazer as coisas, mas juntas a gente consegue fazer melhor e chega mais longe. Então, ela colaborou muito comigo para a construção desse curso. Então, como eu estava falando para vocês, esse curso é para nós nos aproximarmos por diversas formas, né? E hoje, especialmente, a Gabi Makena vai trazer uma discussão para nós sobre a contação de histórias e também sobre a palavra. E aí eu quero agradecer muito a presença dela aqui, mais uma vez sempre, agradecer as monitoras, Denise e Samira, por estarem aqui com a gente, a professora Patrícia, por trazer essa potência e possibilitar todos esses encontros, esses cursos de formação. E isso é muito importante para a universidade pública brasileira, né? O trabalho que nós estamos fazendo aqui em aproximar essas culturas, em trazer para a institucionalização esses trabalhos, esses referenciais, é uma forma potente para a construção de uma educação democrática, uma educação antirracista. Então, Gabi, muito obrigada, com você. Até 11 horas. Só um instantinho, só para dar um alô para a Gabi. Gabi, muito prazer. Uma alegria ter você aqui com a gente, né, Priscila? Obrigada por nos proporcionar esse momento. Estamos muito felizes. E, Gabi, o meu livro, Fé, Guerra e Escravidão, que é sobre a história da conquista colonial do Sudão, da Revolução Mardista, ele está sendo traduzido para o inglês. Já foi traduzido, está em fase de revisão. E aí, quando o livro ficar pronto, eu quero conversar contigo numa possibilidade de lançamento aí na sua editora, na sua livraria, tá bom? Isso aí é só um recadinho. Então, um beijo grande e vamos, por favor, escutar a professora Gabi. Alô, até às 11. Licença. Depois a gente conversa. Licença para a palavra, né? Licença para a fala. Bom dia, professora Patrícia. É um prazer, né? Assim, imenso conhecer você. Priscila, minha amiga, muito grata também pelo convite. Estou feliz de estar aqui. Hoje eu vim conversar um pouquinho aos alunos também. Bom dia, pessoal. Obrigada por estarem aqui comigo hoje, nessa manhã tão linda. E eu queria hoje falar um pouquinho, pedacinho da minha prática, que eu venho fazendo. Eu sou professora alfabetizadora e trabalho com uma proposta de educação antirracista a partir dos anos iniciais, né? Então, já na primeira infância, a minha proposta pedagógica é trazer histórias negras para o cerne desse fazer pedagógico, né? A gente alfabetizar a partir de uma perspectiva e a gente começa discutindo a questão da identidade negra,
como a gente vai trabalhar as crianças, né, nesse auxílio, essa construção da identidade, se as histórias não trabalham com uma noção de representatividade e pertencimento. E aí, no mestrado, eu peço esse mergulho em busca dessas histórias, né, dialogando sempre com outros professores, com mulheres pretas que já fazem esse fluxo de fazer as narrativas negras para o seu fazer pedagógico, né? E no mestrado, comitantemente, eu inicio, né, começo a vivenciar o candomblé mais de perto com a Bian. E aí essas histórias aparecem de uma forma muito mais intensa, né? A história dos orixás, as histórias ancestrais, a história de toda a nossa ancestralidade. E todo o fazer na escola se modifica a partir do contato das histórias. Então, licença dos meus mais velhos, né, para falar sobre essas histórias, né? Nossos passos vêm longe, para eu estar aqui hoje falando sobre isso. Muitas pessoas que já falaram sobre isso antes de mim, então peço muita licença a todos. Pessoal, geralmente na escola, vou falar escola porque é o chão, né? É o lugar da minha evolução mesmo. É onde eu acredito na educação como transformadora, de fato, da vida, da sociedade, do mundo. Eu acredito que a educação transforma o mundo e eu acredito também na escola como principal lugar de transformação e de revolução. E na escola, gente, tem o hábito de pensar que o contar histórias ele é puramente lúdico, que o contar histórias somente é usado para entreter, né? Para divertir. E quando a gente coloca a contação de histórias nesse lugar de puro entretenimento, a gente está negando todo o caráter formador, político que a história tem, né? Principalmente para explicar sobre isso, eu trago a percepção da historiografia que traz a importância da história oral, a importância da oralidade, né? Um autor muito importante que fala sobre a oralidade, que é o amor da minha vida, que eu estou mergulhando muito. Desculpa, Gabriele. Não sou uma exímia conhecedora, mas estou me dedicando, me debruçando a esse estudo, que é o Ampatebá, né? Que está lá no História Geral da África, falando da tradição viva, né, da importância da oralidade. E pensar na história oral, né, e ter a oralidade como uma tradição viva, faz com que a gente entenda esse contexto mágico, religioso, político e intelectual que é o contar histórias, né? Então, o Ampatebá conta para a gente que o contar histórias é uma herança ancestral nossa, né? Ele tem a palavra em si, ela tem um valor moral. Professora Gabi, podemos voltar. Espero que já tenha, que tenha melhorado um pouquinho a qualidade da conexão. Mas se persistir, se o pessoal aqui comentar que não está legal, a gente pode deixar só no áudio. Fique à vontade, a palavra é sua. 11 horas e nós voltamos para fazer os comentários. Olá, estão me ouvindo legal? Eu ouço super bem. Desculpa, gente, a gente já está se adaptando, né, a essa realidade do online, que é uma coisa muito distante para mim, mas eu aqui com a minha companheira e com a amiga professora me dando suporte. Se estiver muito ruim aí, sinalizem, tá? Que a gente tenta dar um jeito aqui. Bom, já o tempo está correndo e já perdi muito tempo de fala.
Então, retomando, eu ouvi umas considerações da professora Patrícia, né? E que ela traz, entender a África como berço único da humanidade, é muito importante para o encontro de hoje, para a gente entender a importância da palavra para o ser africano. Né? Nas tradições africanas, pessoal, a palavra, ela empodera uma pessoa, a palavra ela tem poder. Né? Na tradição dos guerreiros, a gente costuma dizer assim, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pede. Por quê? Né? A palavra ela é a materialização dos nossos sentimentos, dessa força motriz que é o axé. Né? Então, essa força que sai da boca, ela se materializa. Né? O Ofu é o sopro dentro, né? E essa materialização da palavra, ela jamais pode ser usada para caluniar, para falar mal. Ela precisa, já que sua palavra é morada de orixá, já que o corpo é morada de orixá. Então, na perspectiva do candomblé, também, assim como em território africano, a palavra tem esse valor moral fundamental, né? E a palavra tem esse caráter sagrado, essa origem divina, né? E, consequentemente, ela impera todas essas forças ocultas que foi depositada nela. A palavra, ela é o cerne do ser africano. A palavra significa, a palavra tem poder, a palavra materializa. Então, gente, fazendo um resgate das nossas memórias, entendendo a importância da palavra com esse caráter sagrado e divino, eu acho que aí aparece o cerne da importância da contação de história, né? Vou colocar as escolas porque é o lugar que eu atuo, né? O lugar que eu chamo de pequenas revoluções cotidianas, né? Minha sala de aula é o lugar da minha revolução. E a importância da palavra vai atravessar todo o meu ser e o meu fazer, né? E esse exercício de contar histórias, né? Ele foi muito importante para mim, trazendo a citação da Chimamanda, o período da história única, porque as histórias elas podem ser usadas, né, para folhear e cambiar, mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar. Né? Elas podem, a história, ela pode despedaçar a dignidade de um povo, mas também pode reparar essa dignidade despassada. Então, vamos escavar as nossas memórias, né? Vamos compreender quais as histórias, quais são as narrativas que a gente quer resgatar e o porquê, né? Porque a gente tende a conhecer a história do colonizador, as histórias que nos são impostas, as histórias que são, durante séculos e séculos, usadas como manutenção do poder, e as nossas histórias, né, as histórias negras, as histórias de referências africanas, as histórias dos nossos ancestrais, as histórias do lugar que nós viemos, que nossos ancestrais vieram, nós não conhecemos. Então, contar histórias negras, contar histórias africanas, contar histórias ancestrais é um processo de sankofa, né? É o exercício do sankofa, né? O que é o sankofa? É o pássaro iorubano que constantemente está a cabeça virada para trás. Né? E por que ele está com a cabeça virada para trás? Né? Porque está numa contínua busca para saber quem ele é, de onde ele veio. Né? Nós achamos que vem de longe, viemos de algum lugar. Embora nossos ancestrais tivessem passado pela árvore do esquecimento,
né? Nada se esquece. E é pela palavra que a gente, pela tradição da oralidade, a palavra viva, que a gente mantém as nossas memórias vivas. E é muito importante a gente já incutir nas crianças, né, essas narrativas, desde pequenas, para que a gente trabalhe junto com elas uma construção de identidade, né, uma noção de pertencimento, né, e principalmente de autoestima. A gente, contando as histórias negras ancestrais, pessoal, a gente constrói na criança, e a gente mesmo tem, né, uma ideia de pertencimento e unidade de um povo, né? A Marimbane, depois eu atuo com a Priscila, colocar algumas citações do que a gente está conversando aqui hoje. A Marimbane, ela tem um conceito que eu gosto muito, que é o asile, né? O que é o asile? O asile é a memória ancestral. O asile é o DNA preto que tem em todo mundo. Porque, como a professora Patrícia bem disse, a África é o grande berço da humanidade, né? Então, nossos ancestrais vêm de algum lugar e a humanidade se desenvolve em solo africano, né? Então, esse DNA é a nossa memória ancestral, é o asile. Então, eu acredito que quando a gente está na roda, ouvir uma história, quando a gente joga esse sopro da vida, né, essa palavra encantada, eu estou tocando na memória ancestral daquela pessoa. Eu estou escavando aquela memória e mantendo a tradição viva. Isso é importante principalmente para garantir a implementação de 10.639, né? Garantir de fato que as nossas práticas sejam antirracistas mesmo, né? E a gente também, com as narrativas negras no cotidiano escolar, ou seja ele em qualquer outro âmbito para além da escola, a gente garantir que a gente está enfrentando o racismo epistêmico, né? O que é o racismo epistêmico? O racismo epistêmico consiste em somente narrativas da amplitude são valorizadas. Então, a gente dá voz, não, né? Porque o povo africano, por mesmo, já tem uma voz que é uma voz que ecoa no planeta inteiro. Mas a gente potencializar essas vozes para o nosso fazer pedagógico é, de fato, uma educação antirracista. O que nós estamos em relação a tempo? O contar histórias, vou citar, o contar histórias também, pessoal, vai ao encontro dos valores afrocivilizatórios da professora Azilda, né? Para quem não conhece, fazer essa pesquisa aí. E um dos valores afrocivilizatórios que atravessa a importância da contação de história é a oralidade, né? A oralidade, a corporeidade, a energia vital, que é o axé, o cooperativismo, né? A religiosidade, a musicalidade, a ludicidade. Então, contar histórias é no cerne desses valores civilizatórios postos pela professora Zoe Loreto da Trindade, lá naquele material maravilhoso, incrível da cultura, que já tem décadas e a gente ainda desconhece, né? Um material tão rico que auxilia tanto a gente numa perspectiva antirracista. Então, gente, já pensando sobre a importância da palavra, já pensando como a contação de histórias, como manutenção dessa herança ancestral africana, né? Eu faço uma pergunta. Quais as histórias que a gente valoriza? Quais as histórias que a gente conhece, né? Se a gente pensar, por exemplo, numa história
como Deus criou o homem. Eu acho que essa é uma das histórias assim, mais contadas, né? Como Deus criou o homem. Eu tenho certeza que no primeiro momento vem Adão e Eva na cabeça, verdade? Mas por que a Eva? Né? Essa marca da colonização, né? Essa marca da colonialidade, ela perpassa não só o aspecto religioso, mas também a forma com que nós configuramos as nossas próprias narrativas, né? Nós somos um povo essencialmente construído pelos povos africanos, né? É inegável a contribuição de África em toda a estrutura brasileira, política, cultural, intelectual, arquitetônica, religiosa. E é o perigo da história única, né? E que a gente continua perpetuando somente a história colonizadora. Então, vamos exercer o Sankofa, né? Vamos olhar para trás e buscar as nossas próprias histórias. Conversar com os nossos mais velhos, né? Procurar outras referências para o que nós estamos propondo nesse curso, né? Olhar para trás e saber que nós viemos de algum lugar e que esse lugar nos constitui como sujeitos protagonistas da nossa própria história e nos constitui como seres potentes, né? Donos da palavra. Essa palavra é muito importante e ela é representada pelo orixá Exu. Lá, Exu, dono da palavra, o grande mensageiro, né? O que materializa através da palavra dele. Então, vamos deixar de história e eu vou contar uma história para vocês. Né? Tem uma grande contadora de histórias do Rio de Janeiro, Tatiana Henrique. Ela é assim, uma atriz incrível, que eu sou muito, muito fã mesmo. Tatiana Henrique. Acompanhe o trabalho dela nas redes sociais. Ela já está fazendo há um tempo um trabalho de resgate dessas memórias. Então, ela conta muita história ancestral e é muito emocionante, porque como mexe com Zília, né, com a memória ancestral, essas histórias atravessam a gente e emocionam demais, assim. Então, gente, vamos conhecer as nossas histórias. E para conhecer um convite para esse exercício do Sankofa, eu vou contar para vocês hoje a história do surgimento do mundo, não pela perspectiva judaico-cristã, como é imposta, né? Mas pela perspectiva africana, né? Como os povos iorubás, como os povos bantus entendem como se deu a concepção do mundo. É importante dizer que nós estamos falando de uma história que aproximadamente 1.500 anos antes da era cristã. Isso é muita coisa, né? Não tem como contar histórias ancestrais e falar de orixá. Ah, Gabi, como é que eu vou trazer macumba para a sala de aula, né? A gente não está falando de macumba, a gente está falando de uma prática ancestral milenar de falar sobre os que vieram antes da gente. E para o africano essa palavra é muito importante, né? Principalmente quando ela é para proferir palavras dos seus mais velhos. Porque antes de começar, geralmente as pessoas que são de região de matriz africana pedem licença aos mais velhos para falar, né? Então, gente, falar de orixá não é macumba, não. Falar de orixá é falar de toda uma espiritualidade africana que passa pelo corpo, que passa pela palavra, que passa pela música, que passa pelo senso de comunidade, que passa pela organização política das sociedades africanas. E eu vou contar a história do surgimento do mundo. Tá legal o áudio aí?
Tá todo mundo indo legal? Sim? Posso continuar? Sim. Pode, Thaisa. Vamos lá? Então, pessoal, como o mundo surgiu? Como o mundo surgiu? Essa história que eu vou contar hoje é a história da cabaça da existência. Como o Olodumare, Deus Supremo, na sua infinita bondade e sabedoria, e também no seu grande ócio criativo, resolveu criar um lugar para ser ocupado pelos humanos. Mas antes de chegar nos humanos, tem um caminho longo que foi percorrido pelos orixás até chegar na construção desse mundo maravilhoso e muito difícil que a gente vive. Então, vamos lá. Antes não tinha nada. Só existia o Orum, o lugar sagrado, a morada sagrada dos orixás e de Olodumare. Castelos, lugares brancos, límpidos, águas transparentes, muito rico, com muita abundância de águas límpidas, com abundância de comida. E nesse lugar, no Orum, lugar sagrado, morada sagrada dos orixás, ninguém passava fome, ninguém passava frio, ninguém sentia sede, porque tudo era muito abundante, né? Os animais viviam em extremo equilíbrio, todos tinham uma vida equilibrada, satisfatória, todos viviam confortavelmente. Olodumare, na sua infinita sabedoria, sentiu a vontade assim, de criar um lugar semelhante, com os mesmos prazeres e conforto que os orixás tinham ali, porque eles passam muito tempo ocioso, né? Um tempo muito ocioso que o Olodumare queria que eles produzissem uma outra coisa, né? Bom, chegou de dia. Um certo dia, o sol estava lindo, estava tudo tão bonito aquele dia. Realmente, o Olodumare acordou inspirado. Chamou Batalá, o primogênito, o orixá Funfun, o rei do branco, né? Que a gente conhece como Oxalufã ou Oxaguiã, dependendo de qual narrativa que a gente vai contando. Lembrando que as histórias passadas durante séculos, de ouvido a ouvido, de pessoa em pessoa. Por isso que a oralidade é viva. Quem conta vai contar a partir da sua vivência em relação àquela história e como seus ouvidos guardaram aquela história, né? Então, o Batalá é chamado pelo seu pai Olodumare e o Olodumare diz: o Batalá, tem uma missão muito importante para você. Preciso que você caminhe até a linha do horizonte. Do final do nosso reino, você encontrará uma lastra, muitos pilastras, um templo. E nessa linha do horizonte, eu vou te entregar o saco da existência. Dentro desse saco tem um emu, o sol da vida. Quando você chegar à linha do horizonte, filho, abre o saco da existência e sobe o emu e viará-te o aê, o que a gente vai chamar de terra. Tu ficar responsável pela criação desse mundo e precisar da ajuda de todos os orixás para concretizar essa missão. Odua, a grande força sagrada feminina, observava no salão o conversando com o Batalá. E ela se sentiu interiorizada. Por que o filho, homem, que tinha tarefa tão importante de criar o mundo, a ela nada seria dignado? O Dudu não era fácil. Na mesma hora, ela recorreu ao Olodumare. Pai, por que somente você está designando o Batalá a criação desse novo universo, desse novo mundo, e eu? Não é importante a construção? O Olodumare, de paciência, diz: cala-te, Dua. Eu conheço
eu tenho grande sabedoria e conheço sobre todas as coisas do mundo. Tem um plano reservado a ti. Agora saia e auxilie o irmão na missão. Assim o Dua fez. Chegou perto de Obalá e com muita submissão, tranquilidade, ofereceu sua nova ajuda para o irmão. O Batalá, se sentindo rei, desprezou o Dua. Disse que não precisava ajuda de uma mulher para fazer nada. Exu, como sempre, o braço direito de Olodumare só observava. Antes de chegar na ilha da cabaça do saco da existência, Olodumare indicou para o Batalá que consultasse Orumilá. Quem é Orumilá? O grande rei de Fá, o grande adivinho, né? O dono da primeira palavra, quem profere a palavra e diz sobre os ebós necessários para qualquer pessoa concretizar qualquer missão. E o Olodumare disse para o Batalá: vá a Orumilá, consulte-o, né, e pergunte quais serão as dificuldades que você terá no caminho, e ele poderá te ajudar. Entregou o seu existência na mão de Obalá, e Obalá, ligeiro, correu até Orumilá. E chegando, Orumilá muito simples, logo abriu para o Batalá, eles começaram a conversar. Logo no início, Orumilá disse para o Batalá: o Batalá, o báculo não se apresenta com bons agoros. Para realizar essa tarefa com plenitude, precisará da ajuda de Exu, de Lebara. Se Lebara, você não conseguirá. E indicou para o Batalá todos os ebós necessários, todos os sacrifícios, todos os presentes, para que Lebara, o dono do caminho, pudesse ajudá-lo nessa missão. O Batalá ficou possesso. Eu, o grande rei, o dono branco, o grande sábio, o dono de todas as cabeças, né? Precisar da ajuda de Exu para concretizar a tarefa que meu pai Olodumare designou para mim, mas nem se fosse um ovo de galinha, eu não submeto a Exu. Se eu entregar um ebó para ele, eu estaria dizendo que eu sou incapaz de concretizar essa tarefa. Que se Exu quiser comer, que venha comigo trabalhar e que lute pelo seu próprio alimento, que do meu bolso nada sairá. Olodumare disse: Batalá, o sacrifício já foi determinado. Cabe a ti resolver fazê-lo ou não. Mas saiba que sempre terá consequências todos os seus atos. O Batalá nem ouviu. Saiu da casa de Orumilá, pagou a consulta com alguns cauris que tinha no bolso e foi para lá de Olodumare organizar a comitiva dele. Muitos chegou lá, gente. Que coisa linda. Uma cavalaria, uma comitiva, todos branco alto, perfeito. O Batalá de joias, de marfim, mostrava toda a sua impotência, né? À frente de Obalá, quatro albinos segurando uma grande tenda branca para que ele caminhasse, né? E esses olhares jamais tinham conhecido a sede, o calor e a fome. E tampouco conheciam tão bem a trajetória para chegar na área do horizonte como Exu conhecia. E Exu só observava. E assim saíram na comitiva em busca da área do horizonte com o sol da existência para criar nosso mundo. Pessoal, foi tão difícil. Ao longo dos dias, todo o alimento que tinham levado começou a acabar. A água não se tinha mais. Os orixás começaram a ficar cansados. O sol grande não dava nenhuma trégua
e eles começaram a chegar num lugar que era deserto e areia, e muita areia. O Batalá nunca tinha experimentado sede, nunca tinha experimentado o sol queimando a sua pele preta, e nunca tinha experimentado calor, começou a suar. O Batalá suava, e a água que está toda sendo reservada para essa viagem acabou. Os orixás foram desistindo um a um dessa viagem e foram abandonando o Batalá. O Batalá, em algum momento, se percebeu sozinho, ele e o deserto. Foi quando Exu percebeu que estava na hora de agir. Exu, aquela pele tão negra, aquela pele tão acostumada com o calor do deserto, aquela fonte inesgotável de energia, né? Aquele reservatório de água que só ele conhecia onde era, onde estava. Ele carrega um ogó, que é uma ferramenta com uma estrutura meio fábrica, né? Que tem um monte de cabacinha pendurada. Nessa cabaça tem todo o mistério, todo o segredo. Nessa cabaça tem água, nessa cabaça tem a chave de todos os portais, nessa cabaça tem a fonte da vida. Exu, percebendo a fragilidade de Obatalá, sacudiu seu ogó em torno da cabeça e fez brotar longe uma miragem de uma palmeira. Espera, eu contei uma coisa muito importante. Antes de Obaba sair do templo e o pai dele entregar o saco de existência, ele disse: Obaba, não pode fazer apenas uma coisa. Não tome do vinho da palma e nenhuma outra bebida fermentada. Foi a única coisa que foi proibida para ele concretizar a criação do mundo. Pois bem, voltando a Exu. Exu sacudiu o ogó dele, lá longe, que deu uma miragem com muitas palmeiras. Oxalá, que estava tão cansado pelo calor, mas tão cansado pelo calor. Imaginou que ali era um oásis e que chegou lá, ele ia refrescar com águas límpidas e transparentes. Caminhou e nunca chegava nesse oásis. Finalmente, ele chegou, ele viu que não se passava de uma miragem, mas que tinha ali apenas uma única palmeira, exausto e já conturbado pela mente torrada do sol e a sede. O Batalá pega a sua pequena faca, crava na palmeira e bebe do seu sumo. E bebe. Fica tão embriagado que cai e desmaia num sono profundo e pede o saco de existência. Exu se aproxima dele, olha esse saco, deixa ele lá caído, dormindo, e retorna ao grande palácio do rei Olodumário. Ele está chegando, Olodumário vê Exu e pergunta: Exu, o que faz com o saco da existência? Cadê meu filho Obatalá? Ai, meu pai, trago notícia péssima. Acompanhei de longe a comitiva de Batalá e, infelizmente, meu pai, a notícia que eu trago não é muito boa. Orubá designou o Batalá de fazer os ebós para mim mesmo. O Batalá não fez nenhum ebó e nem um banhozinho de erva sequer tomou. O Olodumário, já sabendo da história, né, o dom de todo conhecimento, o grande Deus supremo, sabia das falhas do filho. E o Du observava a conversa de Exu com seu grande pai e percebia que o destino estava convidando ela para uma grande aventura e para um desafio. Exu entrega a caça para Olodumário, né? Olodumário devolve o saco de existência para Olodua e diz: toma, filha,
Agora a missão é tua. Reúna todos os orixás, consulte o milagre, faça todos os ebós necessários e crie o mundo. Assim, Orua fez. Mas antes de ir, ela pediu ajuda a Leara. E ela disse: vem comigo, Exu. Sem sua ajuda, nada se faz. Essa história tem muitos desdobramentos. Muitos. Ficaria mais de uma hora contando muitas histórias. Mas essa é uma história muito querida e muito importante. A gente saber que Exu é o grande mensageiro, né? E sem ele nada se faz. E sem a ajuda dele, o mundo não teria sido criado, e o mundo é criado por uma mulher, por Odua, e com a ajuda de todos os orixás. Mas a criação do mundo, da parte do Odua, fica para outro dia, porque é uma história muito longa. Então, muito obrigada por me ouvirem. Pesquisem essas histórias, né? Essa, por acaso, que eu contei, esse livro aqui, eu vou mandar para vocês, o Ibadu, Acabar a Existência. E para quem teve uma escuta sensível, essa história remete muito à história cristã, né? E aí a gente consegue perceber como o cristianismo usurpa também, como a colonialidade usurpa das nossas narrativas, se apropriam dessas narrativas, né, e criam as histórias dele. Então, citem o Sankofa, busquem suas histórias, né, busquem os mais velhos, vão na contramão dessas narrativas já impostas pela branquitude e vamos buscar os nossos próprios referenciais. Muito obrigada por terem me ouvido e eu estou muito feliz de estar aqui. Espero um dia encontrar vocês para a gente contar muitas outras histórias. Modupué, Gabi Maquena, muito obrigada pela sua contribuição aqui para o curso com a gente. Tivemos muitos agradecimentos aqui pela sua fala, e aí eu vou ler alguns deles e também colocar aqui uma questão que apareceu. A Alana Queiroz falou: essa professora era tudo que eu queria, maravilhosa. A Vitória Celito de Mello: esse curso é tão necessário, meus parabéns aos organizadores e a todos os palestrantes que estão fazendo isso acontecer. E a Isabelle perguntou se você conhece algum livro com essas histórias. Então, assim, não só esse que você mostrou para a gente, que eu coloquei aqui no chat, que é peraí, que eu botei aqui o nome. Igbadu, A Cabaça da Existência, Mitos Nagôs Revelados. E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para você também, enquanto o pessoal vai sistematizando aqui. Se alguém quiser falar também, pode apontar aqui no chat e ligar o áudio e o vídeo para falar com a Gabi Maquena. Que muitas das nossas conversas, das nossas trocas, né, sobre suas pesquisas, você fala muito sobre o Ampatebá. E aí eu queria te ouvir falar um pouquinho mais sobre ele, porque ele é uma grande chave para os seus estudos. E a professora Patrícia quer falar também. Então fica essa minha pergunta. E a professora Patrícia pode ligar seu microfone. Ô, minha querida Gabi, que história maravilhosa. Liga o vídeo também, professora. Oi? Liga seu vídeo para a gente também. Ah, tá. Olá. Ô, Gabi, que maravilha. Como gostei do seu trabalho, né? E como as histórias, né, e a tradição oral ganha vida e dá vida no momento em que a gente partilha, no momento em que a gente ouve, no momento que é contada, né? Então, contar histórias, né, traz tudo isso, especialmente essas histórias do panteão iorubá, do panteão afro-brasileiro mais amplo, do panteão nagô,
o quanto que a gente aprende, né, com as histórias que são partilhadas, com as histórias que são, né? Porque não é um simples contar e ouvir, a gente recria esses universos, as palavras ganham, né, uma imensa força quando elas são faladas, porque, como diz o Amadou Rampatebá, a palavra é a vida, ela gera a vida, ela é a tradição em movimento, né, que conecta os ancestrais a gente e ao que a gente está fazendo nesse momento. Então, eu quero dar os parabéns pelo seu lindo trabalho e saiba que a gente vai te convidar mais vezes para estar aqui com a gente, com toda certeza. Muito obrigada, Gabi. Gabi, pode seguir com o comentário do meu questionamento sobre o Ampatebá que eu tinha feito. Se você puder dividir com a gente um pouco. Eu não sei se está travado ou se ela não me ouviu. Gabi, você está me ouvindo? O microfone dela está desligado. É para falar um pouco do Ampatebá? Sim. Com relação com a sua pesquisa. Gente, eu vou dar uma sugestão. Tira todo mundo o vídeo para ficar mais fácil a conexão para ela. Vamos todo mundo tirar o vídeo. Oi, Gabi, a gente tirou o vídeo aqui para poder te ouvir melhor, porque a gente está com um pouquinho de delay por conta... O seu pode deixar. A gente pediu para todo mundo tirar para poder ouvir e ver melhor. Tá vindo legal? Sim, sim, sim. Aqui para mim tá ótimo. Pode seguir? Pode seguir. É para falar um pouquinho sobre o Ampatebá, né? Gente, o Ampatebá é aquele senhorzinho maravilhoso que disse que quando morre um ancião, a gente perde uma biblioteca viva, se perde uma biblioteca, né? O Amadou Ampatebá é um malinês, né? Ele é um malinês, nascido em Bandiagara, em 1900. E ele tem relato de uma biografia dele, que é um livro muito lindo, muito especial, chamado O Menino Fula, que ele conta as histórias que ele vivenciou desde a infância até a juventude. Então, para a história do povo Fula, né, dessa narrativa trazida para a gente pelo Ampatebá, mostra a força da tradição oral mantida pelos povos africanos a partir de uma perspectiva vinda de dentro, né? Já que o Ampatebá, ele é um mestre da tradição oral africana, né? E essas aspirações trazidas pela leitura dele fazem a gente reconhecer a importância da palavra e a importância da manutenção dessas narrativas para a construção da nossa identidade enquanto povo afro-referenciado. Na aula, né, o professor Onan, nossa, gente, o que é esse professor, né? O professor se coloca como afro-brasileiro, né, e tem esse lugar marcado, né, ele coloca a colonização como uma marca, né, que a gente não tem para pagar.
e eu concordo plenamente com o professor Onan, mas entendo que dentro desse exercício do Sankofa, de olhar para trás, saber onde estão fincadas as nossas raízes, entendendo a África como berço da humanidade, eu percebo que, a partir de uma afroperspectiva, que nós, essencialmente, somos africanos também, né? Claro que africanos na diáspora, né? Africanos no continente americano, porém, essencialmente africanos. Então, o Ampateba diz que antes de escrever um relato, o homem recorda dos fatos tal como ele vivenciou, tal como ele experienciou e tal como ele mesmo narra. Então, isso é muito importante para a gente entender a importância da vivência, né, nesse processo de escrita e produção de conhecimento na educação. E, assim, não é só teórico e ideológico, é preciso vivenciar. A Conceição Evaristo, ela fala disso, né, da escrevivência, que é importante você vivenciar esses processos para que as suas palavras não sejam palavras vãs, né, para que as suas palavras sejam palavras sem pensamento, né? E aí, gente, para a manutenção da minha própria raiz, enquanto mulher negra, enquanto professora, enquanto candomblessista, né, construir e valorizar outros saberes que são os saberes que não cabem dentro da escola, que são os saberes que são negligenciados pela escola. Então, nessa história que eu contei para vocês, da origem do mundo, a gente percebe como a colonialidade apropria das nossas narrativas, que são narrativas milenares, muito antes da era cristã, por exemplo, né? Nós já cultuamos os orixás, mesmo que a gente não teorize isso. Só um exemplo muito rápido para vocês entenderem do que eu estou falando. Vocês sabiam que enterrar os mortos, que Nanã foi um dos primeiros orixás a ser cultuados no Brasil? No mundo. Por quê? Muito rápido. Lá naquela história, quando Dua finalmente cria o mundo, ela pede ajuda de todos. E ficou designada ao Batalá criar esses seres humanos. É muito rápido, tá? Mas é que é uma história importante para a gente entender como a de orixá vai percorrer todo o caminho da nossa memória ancestral. E aí, o Batalá tentou fazer o ser humano de pedra. Não deu certo. Ficou duro, sem mobilidade. Tentou fazer de ar. Não deu materialidade. Tentou fazer o ser humano de água. E não conseguiu nem esculpir nada. Nanã, a mais velha, observou a dificuldade de Obatalá, emprestou para ele o seu material gerador, que é o barro, a própria lama. Nanã empresta ao Obatalá para que ele moldasse, esculpisse pelo barro o corpo humano. E assim ele fez. Só que ela disse que era um empréstimo. Ela não estava dando, não, viu? Ela estava emprestando. E quando acabasse a existência humana no Aie, quando a vida humana acabasse, aquele corpo feito de barro precisaria voltar para ela, porque é uma parte dela também, e que precisa voltar a se conectar com um todo. E por isso nós enterramos nossos mortos, né? Esse corpo precisa voltar ao barro de Nanã. E como a professora Patrícia disse, né, o desenvolvimento da humanidade se caracteriza aí pelo Homo sapiens sapiens. O que é o Homo sapiens sapiens? É o homem que sabe, o homem que começa a desenvolver
a comunicação, a inteligência, né? As primeiras ferramentas, o Homo sapiens já domina o fogo, né? Ele já está iniciando os processos agrícolas, já vive em comunidade, já partilha o alimento e também enterra os seus mortos. Portanto, o Homo sapiens lá no início da formação do mundo, tal como ela é hoje, já cultua, porque enterra os seus mortos. Então, mais uma vez, escalar essas memórias, conhecer essas memórias, né? Ela faz parte da nossa construção de vida e faz parte da nossa vivência, que é o que o Antebá sugere, né? Que a gente está inventando nada, nós estamos gravando essas memórias e estamos projetando essas histórias como protagonistas do nosso saber. Então, fica a dica, Ampatebá, né? O menino Fula, desse marinês, nasceu em 1900. Mas, na verdade, ele acha que achava, né? Já retornou por que ele tinha nascido entre 1889, não necessariamente em 1900. E ele deixa uma grande contribuição na História Geral da África, com um dos textos mais importantes, falando sobre a oralidade como tradição viva africana. Então, fica a dica aí, depois a gente pode deixar, né, disponível esse texto. Então, Ampatebá foi o mestre da tradição africana, né? E eu pensar sobre a palavra, sobre a importância da palavra para mim, surge quando eu me percebo contadora de histórias. Quando eu começo, junto com a minha clara alfabetização, perceber que aqueles livros, Caixinhos Dourados, né, Patinho Feio, as princesas, não representavam as minhas crianças. É preciso trazer outras histórias, umas histórias de pertencimento e uma história que eu pudesse desenvolver com elas desde muito pequenas, a noção identitária de um ser negro protagonista, um ser negro forte, um ser negro empoderado, um ser negro íntegro, né? E aí eu também fui convidada pelo Candomblé a pensar sobre o poder da palavra que eu projeto, porque a palavra, o seu corpo é templo de orixá, seu corpo prada de orixá, né? Então a boca que você usa para rezar, a boca que você usa para fazer os seus pedidos, a boca que você usa para conversar com o orixá é sagrada. Não é a boca que você pode profanar, desejar o mal, porque a sua palavra se materializa, a palavra é poder. Então, pessoal, para trabalhar com histórias ancestrais africanas, nada mais é do que, de fato, uma proposta de educação antirracista. E a gente buscar outras narrativas para além da colonialidade. Mas não é fácil, não é fácil. A gente tem que conhecer bem a LDB, as Leis de Direitos e Bases, nós temos que conhecer bem a Lei 10.639, as orientações, para a gente se defender. Porque a gente começa a trazer essas narrativas para o seio escolar, o racismo grita, né? E a gente recebe um monte de bilhete de família, principalmente com o avanço das igrejas neopentecostais, ocupando esse lugar da escola, que é uma escola laica, né? E aí podem me perguntar, mas Mariana, se a escola é laica, por que a gente vai trabalhar a história de orixá com as crianças? Gente, Ampatebá diz que não tem, absolutamente não tem como falar sobre povos africanos sem falar da sua religiosidade. Porque o ser africano, por inteiro, o corpo é a morada de orixá. Então, orixá atravessa a narrativa preta em toda a sua completude,
né? Seja ela pela discussão da corporeidade, seja ela pela discussão da ludicidade, da oralidade, da religiosidade. Então, é muito importante que a gente se aproprie da Lei 10.639, conheça essa lei, use-a como ferramenta de luta antirracista. Que a gente vai receber um monte de bilhetinho de pai. Ué, você está ensinando macumba para o meu filho? Né? Por que você está falando de orixá? Isso está repreendido. A quantidade de crianças, quando você começa esse trabalho, que fala que não pode ouvir essas histórias, e tia, eu não posso ouvir isso, minha mãe não deixa. Tia, essa é a história do mundo, que tampa os ouvidos. Por que será que ela tampa os ouvidos? Porque é o Asile gritando, é a memória ancestral que está sendo tocada ali. E ele sabe disso, porque é a força de Exu, né? Que está em todos os lugares o tempo inteiro. Então, fica a dica aí da gente se aprofundar em Ampatebá. Eu também estou começando a mergulhar agora, eu não sou uma especialista. Quem sabe daqui a 4 anos, quando terminar o doutorado, eu me reúna com vocês para falar tudo da história do bar. Mas, por enquanto, eu também só estou na busca também desse grande mestre da comunicação, da tradição oral africana. Falo pra caramba, né? Maravilhosa! Uma satisfação muito grande estar com você aqui, Gabi. E temos mais 2 perguntas que eu quero dividir com você. E vou perguntar também se são 2 meninas, eu vou perguntar também se elas gostariam de falar. Tá? A primeira foi a Catarina Volkov. Bom dia, Gabi. Como a tradição oral iorubá /candomblessista compreende o segredo? E a Carlota Andrade Teixeira, se ela quiser ligar o microfone, pode ficar à vontade. Isso que eu ia perguntar, Gabi, em relação à resistência, em relação às histórias dos orixás. Vocês têm interesse de abrir o microfone aí, meninas? Oi, bom dia. Bom dia, quem é que está falando? É a Carlota. Carlota, fica à vontade. Então, eu ia perguntar isso mesmo para a Gabi em relação à resistência na rede, né, nas escolas. Porque a minha mãe é professora do 5º ano, né? E ela passou por isso em sala, que ela foi contar uma história de Xangô, falar do raio e tal, tudo mais. Porque ela também está nesse projeto de trazer essa historicidade negra e tal. E aí ela foi repreendida, recebeu bilhetinhos, como a Gabi falou, né? Dizendo que tá ensinando esses negócios de orixá. Teve criança que saiu da sala porque falou que não ia escutar aquela história, que aquela história não era, porque a mãe dela não deixava ela escutar esse tipo de história, né? Então, eu acredito que tem que ser um trabalho muito amplo, né, com essas crianças e com os pais das crianças também, e que o preconceito ele tá muito existente, assim, ele é muito forte, né? E daí isso que eu queria perguntar para ela, né, as formas para poder e acho que ela falou muito bem também na fala dela, né? E sobre isso, né, que é saber da lei, né, a lei é 1639, que eu vou procurar saber dessa lei também, e é isso, né. Obrigada, querida. Eu queria aproveitar também e colocar mais uma perguntinha, na verdade, para você falar um pouco mais para a gente, porque a gente estava divulgando aqui sobre a sua livraria ambulante, a Timbuktu, e aí eu queria saber o que é esse nome, por que você colocou esse nome, e como é que funciona um trabalho de uma livraria ambulante. Obrigada, Carlota, Catarina, Alan, Vitória, todos os colegas aí que colocaram as perguntas. Bom, sobre como o candomblé entende a palavra, né, a importância da palavra em relação ao segredo, né? Para responder isso, gente, eu vou falar o lugar que eu parto, de onde eu estou partindo, né, para essa compreensão. Eu não sou ainda uma pessoa iniciada no culto, eu sou Adão, né? O Abian é o aprendiz, o que não foi iniciado, né?
Ele é o Abian, ele é o recém-chegado no culto e ele não participa ativamente dos rituais e nem conhece nem vivenciou os fundamentos da religião. Ele é o Abian. Então, eu aproximo do candomblé, estou nesse lugar de Abian, né? Por não ter sido iniciado ainda, mas chego nesse lugar já mestre, né? Já pensando na implementação dos folclores africanos e afro-brasileiros nos anos iniciais, e já reconheço a importância dessas narrativas na construção da identidade negra. Então, quando eu chego no candomblé como a Bia, eu, como o Ampatê diz, né, da importância dessa vivência, narrar esses fatos, eu trago a minha vivência de professora alfabetizadora, numa perspectiva racista, e sempre me coloco como anã, né? Porque existe uma hierarquia, existe lugar, e o segredo, ele é mistério. E o mistério, ele só é revelado para quem pode ter acesso a isso, né? E parece que no lugar de Abian, eu ainda não me deparei com muitos segredos que o candomblé tem para revelar. Isso vai vir com a minha vivência, com a minha atuação no terreiro e com a minha iniciação. E eu quero colocar aqui que eu sou de uma casa de Queto, né, candomblé de Queto, Rio de Janeiro, o Axé-Uê, que é uma casa também que existe com o Axé do Abanilé, que é uma casa de Cuaegungun, né? E essas nativas, elas são muito importantes para mim, porque principalmente o culto de Egungun é um culto que é o culto ao ancestral, né? É um ancestral vivo ali, manifestado numa rua colorida, falando em Iorubá. Então, encontro esse momento com a professora alfabetizadora, com essa religiosidade africana, me atravessa e modifica completamente minhas falas, principalmente por eu estar agindo com as crianças do meu terreiro, fazendo esse processo de alfabetização e treinamento. Então, percebam, a palavra ela é tão importante e ela tem uma ação política formadora, as histórias têm uma ação política formadora importante, que a maioria das crianças no meu ilê, e eu acredito que seja a realidade de todos os ilê axés, geralmente antes da criança ser alfabetizada em português, ler e escrever em português, ela fala fluentemente o Iorubá. Ela já conhece essas histórias. Reconhecer as histórias dos ancestrais no candomblé é feito através da cantiga, né? É pelas cantigas que a gente saúda o Orixá, o nosso ancestral. É pelas cantigas que a gente conta as histórias do nosso povo, que a gente conhece as histórias dos nossos ancestrais. E as crianças já são letradas desde a barriga. Então, elas muitas vezes não sabem ler nem escrever e muito mal falar o português. Elas falam fluentemente o Iorubá e cantam todas essas cantigas. Então, sobre o segredo, compreender o segredo, a busca da gente tratar com narrativa de história ancestral africana, não é a gente desvendar nenhum segredo. Porque o segredo ele vem com a vivência no candomblé, vem com a cabeça falando no chão, respeito aos mais velhos, vem com as cantigas, vem com o fermento da cozinha, vem com as comidas, vem com as histórias mais velhas. O segredo tem que ser respeitado, valorizado e ser muito bem cuidado. Quando a gente passa essas histórias para as crianças, comigo foi o movimento contrário, né? Foram as crianças do terreiro que me passaram essas histórias, né?
E elas portanto, eu me torno portadora dessa palavra, portadora dessa memória. Agente política de transmissão desse conhecimento, né? Quando você tem acesso a uma história, quando eu conto para vocês a história da origem do mundo, eu estou passando a gestão e tornando vocês pequenos contadores de histórias, né? E é de uma responsabilidade muito grande. Então, Karina, o segredo só é descoberto à medida que você vai ao encontro do seu chá. E por isso é preciso vivenciar o candomblé, tá? Vamos lá. A Carlota pergunta sobre a dificuldade que é, né? Enfim, de fato, implementar, né, essas narrativas no nosso ser pedagógico. Gente, não é fácil, né? Como a gente já sabe. Mas uma que eu quero pontuar aqui com vocês é sobre o racismo epistêmico. O que é o racismo epistêmico, né? O que é a episteme? A professora Patrícia com certeza vai conseguir explicar isso de uma forma muito mais elaborada do que eu, mas basicamente o racismo epistêmico ele tem a ver com as narrativas negras não caberem dentro da escola, não caberem dentro da universidade. O saber negro, como o Augustino nos orienta, é o saber que ponta do racismo, é um saber desvalorizado, né? É uma memória arcaica, como eles dizem, né? Tribal, que não tem fundamento. E trazer essas narrativas é um enfrentamento direto ao epistemicídio, né? Porque se você mata a história de um povo, um povo sem memória é um povo sem vida, é um povo que não existe. Então, pela oralidade, nós mantemos vivas as tradições africanas instauradas na diáspora, né? A gente tem acesso aos conhecimentos antepassados, trabalhando na gente uma noção de identidade e de pertencimento e, consequentemente, autoestima. Gente, eu fui criada em escolas brancas, né? E as histórias que eu conheci eram histórias de Ruth Rocha, né? Eram histórias que não me representavam em nada. Eu não via representada ali. E aí, hoje, como professor, me questiono se eu tivesse acesso, se eu tivesse tido acesso a essas histórias, mas eu tivesse me percebido como preta muito antes, já na infância, não só na fase adulta, porque eu me descobri preta só na universidade, tendo acesso aos alunos pretos. E eu achava que eu era morena. E como eu achava no início da adulta que eu era morena, imagine as crianças, né? Quando eu comecei a fazer um trabalho numa escola pública federal de educação antirracista declarada, né? As crianças tiveram um estranhamento muito grande, porque eu levei muito material de literatura, e aí eu vou explicar para vocês como eu tive acesso a esse material. Eu levei muito material de literatura negra, de representatividade para as crianças. Amor, pega as histórias para mim, por favor. E vou mostrar um livro infantil para vocês que eu amo. E as crianças olhavam, as crianças negras, tá aqui, Celina, tá aqui, ó, aqui em cima. As crianças olhavam a foto dessa ilustração e achavam horríveis. Nós, como professores, como adultos, podemos pensar assim, isso. Se ela olha a imagem de uma criança negra no livro e acha essa criança feia, ela criticando ela mesma, né? Ela também se acha feia. Então, a gente tem que fazer o trabalho de base, criar núcleos. Não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. Pegue 2 professores pretos e comece a luta antirracista na escola. Primeiro, pensar que o racismo ele não é um assunto de negros,
né? O racismo não é um assunto para negros, então não são os negros, essencialmente, que precisam fazer um trabalho antirracista na escola, porque esse peso recai sobre as nossas costas, como se o branco, como se a branquitude, essencialmente tivesse a obrigatoriedade de fazer um trabalho antirracista, né? Então, falar de racismo não é um assunto só de negros. Então, nós precisamos nos sentir tocados para fazer um trabalho de base na nossa escola, né? Ou no nosso núcleo, pequenos grupos de estudos de autores afro-referenciados, estudar os nossos autores, começar um processo de descolonização da mente. Como que a gente vai descolonizar a mente? Fazendo emergir uma perspectiva afrocentrada. O que é uma perspectiva afrocentrada, em linhas gerais? Trazer autores negros, trazer autores pretos, trazer autores que falam sobre a África para o cerne do nosso fazer. E aí, iniciar o processo de descolonização da mente. Para a gente mudar a nossa prática pedagógica, a gente tem que mudar o devir. E o devir vem de dentro. Não é de fora para dentro, né? É um movimento de dentro para fora. Descolonizar a mente, se esvaziar do material da branquitude, se preencher do material afro-referenciado e, concomitantemente, mudar a prática pedagógica, né? Não é fácil, muito é bom. Muito ebó, muito banho de erva, né? Muito tambor tocando para a gente conseguir dar continuidade à nossa luta, que é tão importante. E começar a trabalhar os valores afro-civilizatórios, professora Azulilda, desde os anos iniciais. Desde o piquitinho, já contar a história ancestral. Só para fechar, esse aqui é exemplo de um livro, O Lua da História, que é o início de alfabetização, né? Você vê, já tem essa representatividade da criança negra, do pai preto, e na busca desses materiais, respondendo a Priscila, na busca desses materiais, que não eram materiais essencialmente que eu encontrava na escola, eu comecei a mergulhar nas narrativas do movimento negro e a procurar materiais que me dessem base para fazer um trabalho racista na escola. E eu comecei a perceber que os colegas também precisavam desse material. E aí, com esse movimento, eu criei uma livraria itinerante chamada Livraria Ambulante Timbuktu, né? Que é uma livraria especializada em literatura preta, em literatura afro-referenciada, em autores pretos. E ainda continuo nesse movimento, acho que é um trabalho para a vida mesmo, disseminando esses materiais e fazendo com que a literatura negra alcance outras pessoas, né? Para além da academia, né, gente? Porque a gente tem acesso a cursos como esse, a livrarias, né? A gente que circula pela cidade, a gente tem acesso às coisas, né? Mas a grande maioria da população, sobretudo da população preta, não tem acesso a esse material. Então, a Timbuktu, ela é essencialmente uma livraria para alcançar o povo preto, né? Uma livraria para alcançar o povo preto. E onde a livraria atua? Ela atua, eu levo a livraria Timbuktu para os terreiros, né? Eu levo para as zonas periféricas, eu levo para Encontro Mulheres, eu levo para as universidades também, entendendo que essa epidemia, a nativa preta, precisa ser incluída nas nossas pautas, nas nossas leituras, para que a gente potencialize o processo de descolonização da mente. Então, acompanhem o meu trabalho da Livraria Timbuktu, tem uma lista, uma gama de material,
material antirracista, material para a gente pensar a questão da negritude, a questão de olhar para a África como o berço único da humanidade, muito livros de literatura infantil também, e a gente tem que começar a ter a nossa biblioteca, não esperar que esse material venha da escola, porque o Estado, essencialmente, né, ele entende que a literatura ela dá poder, e a gente conhecer as nossas histórias, a gente também se empodera e a gente amplia e liberta a nossa mente. Então, dificilmente o Estado vai favorecer esses materiais nessas escolas. Então, por isso que nós temos que ter o nosso acervo, a nossa biblioteca, né? Criar pequenos núcleos de estudo, nos organizarmos politicamente para que consigamos ter uma ação mais efetiva de luta, trazendo as histórias ancestrais africanas para o cerne do nosso fazer pedagógico. Muito obrigada, Gabi Maquena. A Livraria Timbuktu, ela é uma fonte para nós que estamos na universidade, né? E quando a gente não estava de quarentena, né? É sempre muito instigante receber os materiais da Timbuktu, porque eles já começaram, né? Devido ao trabalho da Gabi, já começaram a instigar muitas pesquisas, muitos trabalhos, não só a literatura em si, mas também trabalhos e pesquisas que, ao encontrar a livraria, surgem questões e colabora com as pesquisas. Então, a curadoria que a Gabi Maquena faz também é uma potência dentro da universidade, é uma potência dentro do movimento, e é uma satisfação muito grande estar com ela aqui hoje. O nosso tempo já está terminando. Eu queria perguntar para a professora Patrícia se ela quer fazer as considerações finais dela, para eu fazer as minhas, e a Gabi também, e a gente deixar esse caminho aberto também, né? O Instagram dela está aí, para se vocês quiserem, o Instagram da livraria, se vocês quiserem comprar algum livro, se interessar, dá uma olhadinha no material que ela possui, que é fantástico. Professora Patrícia, fica à vontade. Bom, primeiro, assim, só agradecer, e você sabe que a palavra, né, Gabi, não expressa tudo o que a gente está sentindo. Eu só queria partilhar uma pequena história que a gente fala, e é fundamental que a gente fale, Gabi, da nossa ação docente em relação aos alunos. Mas quem me trouxe profundamente para esse caminho, eu já queria entrar para os estudos africanos e afro-brasileiros, mas quem me fez mergulhar foi uma garotinha de 6 anos chamada Paola. Eu alfabetizava em 1993, numa escola municipal, em Niterói, na periferia de Niterói, na periferia, né, do bairro chamado Fonseca, em Niterói. E uma vez eu tinha pedido para os pequenos fazerem uma atividade, eu era professora novinha, tinha 20 anos, eu expliquei. Eles tinham 6 anos, né? Expliquei, aí eles começaram a fazer do jeito que sabiam, do jeito que podiam. Aí eu falei assim, vocês querem fazer bagunça e não querem fazer os exercícios, não querem ler o texto comigo? Então eu vou escolher um de vocês que vai fazer a leitura hoje, que naquela época tinha aquela coisa de ler para a turma inteira, né? E aí eu cheguei e falei, eu vou escolher. Aí eu comecei a apontar, você. E eu vi a Paola de cabecinha baixa, como se estivesse rezando, que me chamou a atenção. E o meu dedo não parava na Paola, parava nas outras crianças. Você. E aí, no final, a gente fez a leitura, deu tudo certo, foi tudo ótimo, né? Essa coisa de professor de primeira viagem, iniciante, nos anos 90. Aí eu fiquei olhando aquela garotinha, fazendo exercícios, toda hora rezando. Eu cheguei perto dela, falei assim, Paola, você está rezando para quem? Ela, para minha preta velha. Eu falei, Paola, por quê? Pedi tanto que o seu dedo não me achasse, e ela me ajudou. O seu dedo não me achou. Então, gente, isso foi tão lindo da minha vida, isso me ensinou tanto, né? E, assim, essa criança trouxe para mim algo fundamental que anos depois eu vim entender e vivenciar também o que é a fé e a proteção dos pretos velhos, né? Mas isso eu aprendi com uma criança. Então,
lembrei essa história. Hoje a Paola deve ser uma moça de 36, 37 anos de idade. Eu espero do fundo do coração que ela esteja muito bem, porque eu tenho um amor muito grande por ela e queria encerrar essa aula através da Paola, né, homenageando a todas as jovens e todos os jovens desse país, porque todos nós somos afrodescendentes. Alguns, como eu e a Gabi, a gente traz isso nos nossos corpos, na nossa alma, nas nossas histórias, mas os valores civilizacionais afro-brasileiros são fundamentais para a construção não só desse país, mas da humanidade inteira. Gabi, gratidão infinita. Obrigada, Priscila. Passo a palavra para vocês. Eu já fiz mais ou menos minhas considerações finais. Gabi, passo para você, para a gente poder encerrar muito bem essa aula. Já tem um monte de gente aqui falando que quer um curso com você sobre literatura. E fica aí a semente que já estão chamando. E é um grande abraço. Continuamos aí nessa luta dentro da universidade, fora. E passo para você as considerações finais. Agradeço muitíssimo a sua presença. É sempre uma alegria muito grande estar com você e aprender contigo. Um beijo. Pessoal, muito obrigada. Eu me sinto extremamente honrada de ter participado dessa manhã. Que Baba me Xangô, meu pai Xangô, possa orar por todos vocês, né, para a gente ter muita força, né, para atravessar todas as dificuldades, com a cabeça bem equilibrada, para que a gente mergulhe nessa busca desse continente ainda tão conhecido, mas também tão nosso, né? Mergulhar nessa África e estreitar essas profundas relações entre Brasil e África para a gente se reconhecer, se perceber no mundo. Então, a Quixu, né, o dono da palavra, o dono de todos os caminhos, o grande mensageiro, possa ampliar, né, o horizonte de vocês, ampliar a nossa concepção de vida e dar, principalmente depois desse nosso encontro, que vocês pensem sobre a importância da palavra ferida, né? Como diz minha Yalanchá, mãe Amanda de Xangô, cuidado com o que você diz, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você pede, porque a palavra materializa, a palavra é força. Então, da boca de vocês, né, e da minha e da nossa, só saiam coisas boas, palavras para crescer, palavras para alimentar e palavras para valorizar a vida, né? Um beijo muito grande, né, nas redes sociais. Obrigada pelo carinho de verdade de ter ouvido. Um beijo grande. Professora Patrícia, que prazer te ouvir, é muito bom. E eu espero no futuro próximo os caminhos da vida se aproximem mais, que a gente possa tomar um café. Eu quero muito te conhecer pessoalmente. Priscila, amiga. Somos irmãs do mesmo pai, somos irmãs de Xangô. Um beijo grande, de verdade. Obrigada, obrigada, obrigada. Somos irmãs do mesmo pai e vamos nos encontrar em breve. Com certeza. Muito obrigada, então, a todas e todos e todas. Podemos encerrar a gravação e nos vemos na próxima terça-feira. Só